Boa noite a todos. Esta é a Aproxim do dia 15 de janeiro de 2024. Eu sou Carlos Menezes, eu sou voluntário na ACIPEC, Aproxim, que é a Técnica Energética Grupal, né? A CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, e nós realizamos a Aproxim desde 2002, há mais de 20 anos, né? A ProSync, como eu disse antes, é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância, né? E você pode participar conosco, né? Como mini peça, trabalhar conosco. Para isso, você vai ter que fazer dois cursos, né? Na nossa lojinha Evolua App, um de introdução à conscienciologia e um curso de reorganização extrafísica, né? Dê pause aí no vídeo agora e com a sua câmera no seu celular, leia esse QR Code e você vai ser enviado para o nosso site, né? Onde temos a nossa lojinha Evoluap e você vai poder comprar nossos dois cursos por preços módicos de R$ 60 cada curso. Temos quase 40 cursos sobre conscienciologia e livros, né? Escritos por nossos autores, né? Às segundas-feiras, nós fazemos também, nós temos uma frase do dia, né, que nós retiramos do livro Assistência Energética Planetária APROCIM. Esse livro ensina como realizar uma APROCIM nos mesmos moldes que nós estamos realizando hoje. E foi retirado uma frase desse livro, toda segunda-feira tem uma frase diferente, e a frase de hoje é: quando nos prendemos a conceitos, rótulos e paradigmas, deixamos de viver a consciência que somos e tornamos-nos reféns do medo e auto-enganos, né? Deste livro de assistência energética planetária APROCIM, né? De 2022. Nós nos reunimos às 18h50. Né? Então, entre 18 e 50, 20 horas e 5 minutos, nós seguimos um roteiro. Nós que estamos remotos, né? Eu estou de Brasília, tem pessoas que estão em outros estados, mas a nossa equipe principal está em Jundiaí, São Paulo, né? Então, quando termina assim, as 20 horas e 5 minutos, nos reunimos nessa videoconferência e contamos se houve sincronicidades, se houve outros fenômenos, como clarividência, clareaudiência, né, entre os participantes. Nós estamos aguardando agora, e primeiramente o pessoal que está remoto vai fazer os seus relatos, e depois, aliás, primeiramente quem está em Jundiaí, São Paulo, vai fazer seus relatos, e depois nós que estamos remotamente, só um segundinho. Ok, nesse momento então, o pessoal, nossa equipe de Jundiaí, São Paulo, eles vão fazer os seus relatos primeiro. Tânia, pode assumir daí. Ok. Olá, pessoal, boa noite a todos. Assim, nós tivemos uma boa preparação aqui no ambiente, aliás, já estava preparado o ambiente, aplicando o arco voltaico na Virgínia, eu senti minhas energias fluíam bastante, atravessando todos os centros de força dela, e os meus palmares e o frontal ativou muito. Recebendo da Virgínia, que foi primeiro, né, ela que aplicou, eu senti uma grande ativação também dos centros de força, recebi as melhores energias. E, ao mesmo tempo, ela estava aplicando na Vali, e eu senti essa energia fluindo para a Vali. O pilar, ele girava na cor prata, girava assim, normal. Coloquei todos os assistidos ao centro, e percebi assim um grande fluxo de energia também, né, indo para o centro do pilar. As centrais, eu pude perceber cada fase, é o fiexis, da energia, da verdade, e nas centrais, quando chegou dos evoluciólogos, e acho que até antes foi dos planetas irmãos, eu vi vários ETs, aqueles verdes, né, que a gente costuma às vezes ver, aqueles altos, olhos amendoados, aqueles de olhos dóceis. Então tinha muitos deles aqui
no aproximário. O bolsão eu exteriorizei para o meu quadrante, que é a América do Sul. Exteriorizei bastante energia de discernimento, de paz, de amor, de, enfim, que as pessoas tenham paz, que todo mundo consiga, né, uma convivência boa e respeito ao próximo. Depois eu exteriorizei para a minha oficina, que é o meio ambiente, e fiquei na exteriorização até o final. E aí eu também senti a necessidade de colocar novamente todos os pedidos de assistência da noite. Agradeço aí a todos, uma boa semana, obrigada, até mais. Boa noite a todos, tudo bem? Inicializando, houve uma boa preparação e senti um campo bastante homeostático. Hum, Aplicando o arco voltaico, Silvana, eu senti como se fosse um vórtice, um cone saindo do alto da sua cabeça e uma conexão para o alto, para o cosmos. E senti bastante ativado meu ouvido esquerdo. E recebendo, eu senti um banho de energia, muita calmia e uma acomodação em todo o corpo, especialmente no umbilical. No pilar energético, eu exteriorizei as melhores energias aos assistidos da noite e o campo parecia bastante na cor violeta. Nas conexões, eu acompanhei todas elas, mas não tive maiores percepções. No bolsão, eu senti a presença de um bloco de energia bastante grande aqui ao centro, na cor dourada, e a presença de várias consciências, odores diversos, né? E eu também aproveitei e fiz a historização também para as melhores energias para a minha oficina, que é meio ambiente, quadrante América do Sul, Brasil, e fiz uma boa desassim. Estou super bem, tranquilo e desejo a todos uma ótima semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na fase 1, a conexão foi rápida aqui, teve uma boa preparação e eu me conectei rapidamente com os aproximadores. Recebendo o arco voltaico do Gotardo, eu senti a aproximação dele já, a energia muito quente saindo das minhas mãos, e elas saíam em impulsos em formas de bola, de círculos brancos que subiam para o alto, né? Ativou meu cardiochakra e eu tive uma sensação de bem-estar. Aplicando nele, eu senti a presença do amparador bem forte do meu lado esquerdo, um tremor, braço, perna, todo do lado esquerdo. É uma sinalética do amparo para mim. Formou-se em torno da cabeça dele um capacete e ele era todo branco e brilhante. A energia entrava quente pelo frontal dele, expandindo esse frontal. Na fase 3, eu coloquei os assistidos da noite e os meus olhos começaram a queimar bastante. Eu vi o pilar na cor violeta e branca. As centrais, eu fui acompanhando uma a uma, me chamou a atenção na UFIEX, grupal da Procim, eu vi a Berê, num tipo um ambulatório, e eu senti de novo a pressão no olho e na têmpora. Aí eu fui acompanhando as demais centrais, né? A partir dos planetas irmãos, eu comecei a bocejar bastante, e isso foi até o final da Aproxim. Entrei no bolsão, enviando as melhores energias ao planeta, coloquei os assistidos da noite de novo, a minha oficina e o meu quadrante, e me veio o nome do país do Iêmen. Eu comecei a bocejar novamente e voltaram a aparecer luzes brancas, amarela e violeta. Comecei a sentir cheiro de borracha queimada. Eu me vi exteriorizando bastante energia pelos palmochakras e eu ouvi em determinado momento alguém falando: você não, você não quer que seu pai saiba disso, não é? Eu tive alguns insights e as luzes brilhantes voltaram a aparecer no teto do aproximário agora. Parece-me que abriu o teto e eu via muitas estrelas. Eu terminei me sentindo muito bem e agradecida por participar. Uma boa noite a todos e uma boa semana. Boa noite a todos.
Eu cheguei bem, né? Apesar de com os olhos vermelhos ainda devendo um derramamento de sangue no olho esquerdo, mas cheguei bem. E no arco voltaico, aplicando no Walter, enviei as melhores energias e senti 2 amparadores do lado dele. E ao receber, me senti muito bem, como se fluísse assim uma neblina bem gostosa no meu corpo todo. Foi muito bom. Obrigado, Val. No pilar, coloquei todos os pedidos da noite. E me vieram todos aqueles que já participaram conosco aqui no CPEC. Inclusive um que participou desde o início conosco, que foi o Albino. Senti muita presença do Albino. E outros também que participaram conosco. Nas conexões não tive muitas remunerações, e no bolsão coloquei novamente todos os pedidos da noite, pedido ao nosso planeta, que está necessitando muito, a minha oficina, o meu quadrante, e todos os dessomados nesses desastres que houve nessas passagens de ano e nesse início de ano, e também aqueles que tiveram acidente, como os enchentes, dessomaram enchente, terremoto e deslizamento. Todos que eu lembrei, eu pus. Estou muito bem e espero que todos tenham uma ótima, uma excelente semana. E obrigado por mais essa participação. Olá, boa noite. Então, a preparação foi bem tranquila, estava um ambiente muito assistencial e já deu para perceber, né, a presença de grupalidade assistencial, um padrão muito fraterno de energia. E na aplicação do arco recebendo da Zaide, eu senti uma energia muito quente que descia pelo coronário, uma energia quente, agradável e fraterna, e preenchia todo o meu corpo. Me senti muito bem, senti o lado direito, assim, a presença do amparo da Zaide, e até desobstruiu o meu nariz, deu para perceber bastante efeito na parte física. Aplicando na Zaide, eu pude perceber bastante ectoplasma, né, na paracabeça da Zaide, e um fluxo também de energia muito fraterno, muito assistencial, e que percorreu todo o corpo da Zaide. Já na formação do pilar, eu percebi o pilar se conectando com todos os aproximadores, mas a nível planetário. Também não só os aproximadores aqui da ACPEC, como a distância, mas outros aproximadores também extrafísicos, em volta do planeta. Então, formou, assim, um arco, né, muito grande e bastante, assim, fraterno. Já nas conexões, me veio assim a intuição de que quando a gente precisar, para a gente evocar a UFIEX grupal, para a gente dar uma passadinha na UFIEX grupal à noite, para receber uma ducha, né? Um banho de loja ali na UFIEX grupal da Procim. Então, me veio assim a intuição de que quando a gente precisar, a gente pode solicitar, né, ser atendido na Central Extrafísica de Energia da Procim, que lá estarão os amparadores fazendo a assistência necessária. Então, foi bastante importante perceber isso, porque é um recurso a mais de assistência no nosso dia a dia. Nas demais conexões, eu me descoincidi bastante, também exteriorizei muita energia, e na fase 5 também continuei exteriorizando, descoincidido, e percebi a presença de uma equipe muito fraterna, como a Tânia comentou, a partir dos planetas irmãos.
a presença dos extraterrestres dentro de uma proposta interassistencial muito fraterna. Eu terminei bem, muito grato pela participação, fiz uma excelente desassimilação, estou bem, e desejo a todos aí uma ótima semana e tudo de bom para todos, tá bom? Um abraço. Oi, boa noite. Na preparação, instalei o EV com facilidade. O campo já parecia estar pronto. No arco voltaico, aplicando na Tânia, eu percebi um campo de energia gelatinosa que envolvia a cabeça da Tânia, enviei as melhores energias, e percebi também como se fosse uma chuva de energia, assim, parecia uma chuvinha branca, um chuvisqueiro. Recebendo da Tânia, eu percebi que a energia vinha em ondas para mim e houve expansão do meu coronário. Aplicando na Vali, a energia descia em fluxos na cabeça dela e da cabeça ia tudo para o cardíaco dela. No pilar, eu mentalizei todos os aproximadores em círculo todos juntos aqui na CIPEC, e nesse momento se formou uma grande muralha, assim, gelatina azul. Coloquei os pedidos de assistência no centro do campo. Nas conexões, eu acompanhei as conexões, percebi algumas diferenças energéticas. Na serenosfera, houve uma grande pacificação, como se naquele momento tudo tivesse parado e houvesse somente um sentimento de muita paz. No bolsão, eu exteriorizei primeiramente para os pedidos de assistência, depois eu exteriorizei para a minha oficina, que é o prefeito e os secretários da cidade, e para o planeta, e principalmente para as crianças. Aí me vieram as crianças vítimas das guerras, crianças vítimas da violência familiar, da fome, pelas crianças de rua, pelas crianças sequestradas, e eu fiquei nessa assistência mais direcionada para as crianças do planeta, em necessidade. Terminei muito bem, muito agradecida, e desejo a todos vocês uma excelente semana. Oi, pessoal, boa noite a todos. Eu percebi o campo já formado aqui também, eu fiz o arco com o Toninho. Ao exteriorizar, eu percebi energias bem positivas, fraternas. Ao receber, eu percebi um pulsar forte do Corona Chakra e do Nucal. Na fase 3, para mim, se formou rapidamente e vieram os assistidos. Na fase 4, o que mais me chamou a atenção foi a dos evoluciólogos, que apareceu um casal jovem, falando que a missão deles não seria fácil, mas eu não tenho a menor ideia sobre o que eles estão falando. Na fase 5, muita exteriorização de energias, eu também tive muitos bocejos, né, no começo dessa fase, e me veio o planeta como um todo, os assistidos novamente, e eu percebi aqui no aproximário, né, hoje eu estou aqui no aproximário da CIPEC, amparadores muito altos, e também o aproximário ele estava muito maior do que é intrafisicamente. Eu estou bem e também ótima semana aí para todos vocês, tá bom? Beijinho. Boa noite a todos. No início, eu achei que o campo estava bem tranquilo, muito agradável. E no arco voltaico com a Cristina, primeiro eu recebi, eu para sentir uma energia muito fraterna, me senti muito bem. E aplicando nela também, eu senti que as minhas mãos aqueceram bastante, mas eu procurei passar bastante energia para ela. Nas outras fases só acompanhei e só exteriorizei. Estou bem. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite. Na fase 1, a preparação foi muito boa, uma preparação assim, tranquila, que eu fiz a mobilização básica das energias, o ambiente estava muito preparado. Na fase 2, eu recebi, né, somente recebi o arco,
e eu senti bastante o coronário, e logo que começou a fase 2, o campo assim, se esquentou bastante, e mas eu me senti assim muito bem, uma tranquilidade e uma serenidade. Na, no pilar, eu só percebi ele girar devagar, e depois eu me desconheci. Entrei assim na fase 4 e eu ouvi algumas conexões, né, algumas centrais, mas eu estava bastante desconhecida, eu não tive percepção. Na fase 5 eu exteriorizei bastante energia, coloquei os assistidos, a minha oficina, né, da saúde mental, e todo o planeta de uma forma geral. Eu percebi assim que tinha muita assistência no campo, tinha bastante assim, movimentação. E eu percebi que o meu psicossoma ficou assim deslocado pelo lado da esquerda. Mas eu estou muito bem, acabei bem e muito feliz por estar aqui hoje presencialmente na sede. Obrigada a todos e boa noite, boa semana. Agora aqui nós já encerramos, tá, Carlos? Ok. Obrigado, Vali. Obrigado a todos os nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade, nós que estamos remotamente. A Andrea, pode trazer seus relatos agora? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei meio atrasada da rua, cheguei 6h30. Na primeira fase, eu comecei com coração cardíaco ativado, triscagem na face, percebi uma demanda de consciência e coloquei os assistidos da noite também nessa fase e percebi também a presença da minha sogra, que dessomou faz 9 anos. Daí eu exteriorizei um pouquinho para ela. Na fase 2, eu aplicando na Márcia, meu corpo tremia, e aí a energia que passava entre as mãos dela, o fluxo, ele, ele passava normal, mas depois o fluxo virou e passava como uma bola assim, a energia no arco. Recebendo, eu senti 2 amparadores, a presença de 2 amparadores, e aquele tremor continuou e eu me senti muito bem. Na fase 3, eu vi um pau subindo, mas não vi consciência nenhuma. Depois eu vi uma moça de costa, com o cabelão até o pé, e depois eu vi uma consciência, ela subia uma escada, e com uma dificuldade enorme, subia assim, mas ela tinha o corpo normal, assim, e aquela dificuldade para subir degrau por degrau. Daí essa concierge olhou para mim e deu risada. Eu não sei se ela estava fingindo que estava com dificuldade, que estava subindo, mas ela olhou e deu risada. Na fase 4, na UFX, eu vi um chão prata. É assim, eu vi o chão, ele era prateado, e depois eu vi bastante amparador. Na central de energia, eu vi um binóquio, sabe? E daí falaram assim, a gente enxerga a quilômetros de distância mais que esse binóquio. Na central da fraternidade, eu vi um monte de amparador e eles bateram palmas, mas não para nós, eles bateram palmas assim, bem forte. E aí depois eles pegaram uma lanterna, acenderam essa lanterna e foram para um lugar escuro. E daí você não via mais eles, você via só a luz da lanterna acesa nesse lugar escuro. Na central da verdade, é, tinha uma bolinha no meu rosto.
que se expandiu. Então, ela se expandia e depois ela voltava de novo para mim. Se expandia e depois voltava para mim. E daí eu fui andando. E aí eu fui andando num lugar escuro. E daí ficou só aceso em mim uma bolinha nesse lugar escuro, uma bolinha luminosa, assim, uma bolinha pequena. Nos planetas, eu vi uns mendigos na rua e eles estavam cobertos com frio, igual ficam os mendigos com cobertorzinho coberto. E acho que eu vi uns 3. Daí tinha um que ele fez assim com a coberta e ele era verde. Eu vi o rosto dele verde, assim, com aquele cone na orelha. Daí ele só abaixou um pouquinho, depois ele fechou de novo o cobertor. No Evoluciólogos, eu vi um poste normal de luz e aqui é uma daquelas consciências que eu não consigo ver, eu só sinto a energia dessa consciência. Daí uma pessoa passou e essa consciência se escondeu atrás do poste. Nos serenões, eu vi um muro no escuro também, assim, um muro grande, alto. E daí falaram, você tem 3 minutos para passar. Mas eu não quis passar e eu não passei esse muro. Estava tudo escuro assim e eu não senti vontade de passar nesse muro. Na fase 5, eu fui para minha oficina da saúde, exteriorizei para todos, o meu quadrante também, de novo os assistidos da noite, e daí eu escutei um passarinho, ele cantava mais baixinho, ele cantava longe, ele ficou cantando um pouquinho, e eu pensei assim, não é no intrafísico que passarinho não canta essa hora. E eu fiquei prestando atenção até que ele parou. E hoje eu exteriorizei também para as pessoas com sofrimentos psíquicos e para as pessoas que perderam a esperança em algum problema, em alguma coisa, em alguma vida, assim que eles não percam a esperança, que a luz da esperança continue no coração deles, assim. E também para as pessoas que estão num nível de estresse, assim, no trabalho, sobrecarregados emocionalmente. Exteriorizei para eles também. E hoje fez muito barulho aqui nesse quarto aqui. É dentro da parede, sabe? Daí mudou de um lado, mudou do outro, e eu fiquei meio que prestando atenção nisso. Eu fiz a diz assim, estou ótima e boa semana a todos. Obrigada. Obrigado, Andréa. Sua participação, seus relatos, seja sempre bem-vinda aqui. A Rosane, pode trazer seus relatos agora? Oi, boa noite a todos. Fase 1, tranquila, instalei o EV com uma certa facilidade. Na fase 2 do arco voltaico, né, que eu apliquei no Carlos, né, eu senti, assim, uma grande vontade, assim, nele de assistência. É uma pessoa, assim, que parece que coloca a questão da assistência como algo prioritário na vida dele. Isso eu senti, né? E senti o frontal chakra dele extremamente ativado. Eu acho que, pelo que eu percebi, talvez seja o chakra dele que mais ative, né? Que mais ativado está. Isso foi a minha percepção. E também senti uma consciência juntamente com ele, tá? A percepção minha é que seria um amparador. Não vi o rosto, mas eu tive a impressão que era um chinês, né? Era alguém do Oriente mais ligado, talvez China ou Japão, mas talvez mais chinês. Essa foi a minha percepção. Quando eu recebi, eu senti muita energia na cabeça, né? A minha cabeça assim foi envolta numa energia assim muito de asepsia,
né, de limpeza realmente. Isso eu senti um grande alívio, né, no meu frontal chakra, no meu local chakra, em todo o meu cérebro, assim, eu senti isso. Foi bem marcante. Com relação ao pilar, né, tive uma percepção também de um redemoinho energético, senti que tinha muita movimentação de assistidos, bem mais do que a semana passada, tá? E eu tive a impressão de uma luz branca cercando toda a Procine. Com relação às centrais, né, as conexões, né, eu não tive muitas percepções com relação à Procine, a CE, a CEF, mas com relação à CEF, aliás, eu tive a Central Extrafísica da Fraternidade, eu tive a percepção de estar um ambiente muito claro, né, que ele era todo feito de vidro, né, e ele tinha arcos assim, só que ele era integrado ao ambiente, mas a gente conseguia distinguir que tinha vidros, né, mas era tudo como se a parede fosse de vidro, né? A percepção era essa, muito interessante e todo integrado ao meio ambiente, assim, eu vi muitas árvores, né? Mas era um local que ele estava edificado num local muito alto, né? E eu conseguia ver algumas montanhas. Com relação à serenosfera, algo bem surpreendente aconteceu, porque eu vi uma luz, né? Uma luz assim, em formato de só uma luz de um rosto humano visto de perfil, assim, mas como se fosse um desenho de luz, assim, e uma energia inalcançável. Eu não conseguia alcançar aquela energia. Eu não tinha condições, eu não tinha sinapse para alcançar a grandeza daquela energia e ter a sensação daquela energia. Senti um pouco, uma tremenda paz, algo assim indescritível, que é muito difícil de conseguir falar realmente, né? Mas era inalcançável. Eu queria ir mais e não conseguia. Com relação à fase 5 do Bolsão, eu vi algumas consciências assim, necessitando de muita energia, eu vi muita de soma também, e também uma consciência, uma mulher negra, né, em frente a uma casa, ela ficou um bom tempo naquela tela, na minha tela mental, né, ela e uma casa atrás, e ela olhava seriamente para mim, assim, e como se ela estivesse vendo toda aquela movimentação. Aí, de repente, veio um senhor, né, um senhor muito assustado, e disse para mim assim, ó, eles me queimaram lá na roça eles me queimaram. E daí ela disse assim, faz um tempo que eles estão aqui. E não é só ele, tem a mulher dele e mais 2 filhos que estão aí dentro que foram mortos, e ele não consegue sair, nem eles conseguem sair. Então tem que ajudar, e foi uma ordem dela, sabe? Isso tem que ajudar, eles não podem mais ficar aí, chega disso, chega desse sofrimento. E como eu já estava exteriorizando energia o tempo todo, exteriorizei mais e mais e mais e mais e mais, até que na minha tela mental ela saiu juntamente com esse senhor na frente e os outros 3, que seriam uma mulher e 2 filhos, eu não vi, mas eu creio que eles tenham ido junto também. Muito interessante esse relato, porque ela conseguiu se comunicar comigo e todo o tempo ela estava vendo toda a movimentação que estava acontecendo na Procine, no Bolsão. Todo o tempo ela estava vendo aquilo ali. E me pareceu alguém, uma concierge que ela talvez faça muita ajuda nesses bolsões em que as pessoas ainda vivem numa época assim que vivem obnubiladas naquela época, né? Pararam ali. Essa foi a minha impressão. Com relação à fase 6, eu dizer assim, terminei bem, muito bem realmente, desassimilei, consegui desassimilar muito bem também. Tá, uma boa noite, boa semana para todo mundo, e foi mais uma vez um prazer estar aqui com vocês todos.
Obrigado, Rosane, por sua participação, tá bom? Uma boa semana para você. Hoje eu exteriorizei muita energia, dei umas apagadas. Na fase um, antes da fase um, né, eu faço a retirada do ectoplasma excedente. Eu tomo um banho, porque é para fazer nesse banho a chuveirada hidromagnética, né, que é para você limpar bem a- as energias, né? Quando começou a fase um, aí eu pensei em cada aproximador, me veio essa intuição, como eu faço as duplas do arco e eu sei mais ou menos quem vai estar presente. Aí eu pensei em cada aproximador e já muita descoincidência, que eu tenho muita facilidade para ficar descoincidido e bem solto. E a Rosane tem razão, o meu frontal ele fica muito ativado durante a aproxim. Às vezes eu estou ouvindo os relatos de cada um e de vez em quando o frontal ele ativa e pulsa, né? Eu aproveito e emano mais energia, né? Então tem isso também. Quando eu já estou aproveitando e fazendo a sincronicidade com a Rosane aqui. Quando eu fiz o arco em você, eu foquei com muita força mesmo. Eu lembro que o Valdo ele falava assim: se é para mandar energia, mande com vontade mesmo, né? Não mande, né? Então eu mando com muita vontade mesmo. E lembrei de uma experiência aqui dessa semana. Eu peguei os relatos, eu peguei os pedidos de segunda-feira passada. Falei, vou dar uma lida aqui, né? Os pedidos da assistência. O primeiro foi o da Silvia, da filha dela, né? Aí eu falei, vou mandar energia. Aí mandei energia ali um tempo, uns 5, 10 minutos, e falei, ó, Silvia, senti de mandar. E ela me respondeu que foi total sincronicidade que ela estava precisando e que aliviou ela naquele momento, né? Então, quando a gente sente a intuição de mandar energia para alguém, ou os pedidos que a gente tem ali, né, no dia da Procim, leve para sua TENEPS e faça. Na fase 3 eu não ouvi o comando do Pilar, mas eu ouvia vozes, muita clara audiência, assim, eu sempre tenho esse fenômeno muito forte em mim, né, de estar ouvindo e sentindo a presença muito descoincidido. Na fase 4 eu ouvi bem o comando da Central da Fraternidade. Aí, quando a Rosane comentou que eu foco muito na assistência, né? Eu sempre penso muito em assistência o tempo todo. E a da Fraternidade eu ouvi bem, né? Que é você saber que os outros precisam de ajuda, precisam de assistência, precisam de apoio, né? Na fase 5 eu não ouvi o comando, mas coloquei a minha oficina, que é da saúde, né? Coloquei alguns assistidos e tal. A dessa, assim, sempre é muito boa. Me sinto bem, renovado. A segunda-feira é puxada no trabalho, eu trabalho remoto. A segunda é puxada, trabalho com tecnologia. Mas agora eu estou bem, cheio de energia, bem renovado. Agradeço a Rosane pelo arco voltaico. Foi muito bom, muito energético, tá bom? O pessoal de Jundiaí, vocês lembraram de mais alguma coisa durante a Aprocim? Alguma sincronicidade? Algum fenômeno que surgiu? Não? Oi, Carlos. Opa! Então, você vê como é interessante, né? O relato. É, eu não falei nada, mas eu vi um dragão, né? Um Uhum. dragão numa das fases. Falei, dragão, não vou falar dragão porque deve ser algo assim muito, né? Mas, Aham. de repente, a Rosane comentou aí de amparadores chineses, né? Ou Ó, japoneses. Então, aí me veio, né, a hipótese de que possa estar ligado a isso. esse grupo, né, de amparadores, porque o chinês tem muito representatividade com essa questão do dragão. Então, é interessante a gente fazer o relato, ouvir o relato, para também qualificar a nossa parapercepção, a Muito nossa sinalética. Então, é isso aí que eu queria falar, da importância disso tudo. Mas é isso aí. tá, Alguém mais? A Tânia, peraí. tá bom. Vamos lá passar para a Tânia. E a Silvana, ela me lembrou que a Andrea falou sobre aquele menino que estava debaixo da coberta, que era verde. E eu vi muitos ETs verdes, né, aqui no ambiente. Foi só a questão da cor aí. Tá bom. Uhum. É. Tá?
Uma sincronicidade interessante que antes da gente começar os trabalhos aqui, eu falei sobre o Butão, que eu havia sonhado com o Butão. E a bandeira do Butão tem um dragão bem no centro. Olha, olha. Era Sincronicidade. aí. Muito bom. Então, encerramos. Aqui está fechado as torneiras. Tá joia. Obrigado, Otávio. Boa semana para vocês. A Rosane, Andréia, lembrou de mais alguma coisa? Sincronicidade, hein? Diga, Rosane. Não, acho que não. Não? Só com relação ao chinês, né, e aos dragões, agora que se julga o pessoal aí, né? Sim. Com relação ao chinês, eu tenho muito contato com chineses, tá? Tenho várias experiências, projeções, retrocognição com chinês. É algo bem comum para mim e eu sempre vejo. Então, talvez por isso que você viu o chinês aí perto de mim, tá, Rosane? Então, Tá pessoal, uma bom. boa semana para todo mundo, tá bom? Ainda estamos de férias da quinta-feira, mas continue com os trabalhos assistenciais. Saudade de todos vocês. Beijão. Tchau.